Audioblog. O audioblog é a trilha sonora do pensamento. Trilha sonora do pensamento. Um programa que nos chama a repensar nossa existência, nosso mundo, nossa sociedade. Nos leva a pensar nesta cidade. Audioblog. Nos lugares e não lugares, nas entrelinhas das políticas que regem o caos do cotidiano aqui e além. Audioblog. Venha pensar com a gente. Bem-vindo à 4ª temporada do Audioblog, Trilha sonora do pensamento. que este ano completa 5 anos de vida. Muita vida. Vida inteligente do rádio catarinense. Audioblog. Sobre o que eu vou falar hoje? Hoje é tema livre no audioblog. Hoje é tema livre. Né? Você sabe, hoje eu estava viajando, estava vindo, dirigindo meu carrinho na BR e de repente eu estava raciocinando. A Ângela Lisa estava lendo uma revista sobre física quântica da Scientific American. E aí eu pensei, cara, a gente vive uma consequência de todas as gerações. O mundo em que nós vivemos, a pressão psíquica, a opressão psíquica, o sistema econômico, a cultura, o comportamento, a sociedade, elas vivem num ciclo energético mantido por muito tempo. A gente vai ter que se desintoxicar psiquicamente, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, muito para purificar talvez os nossos uma vida clãs. inteira, né? Sim, mas Talvez tem uma uma coisa vida que eu acho inteira, que a gente não pode esquecer. Tem uma coisa da própria física quântica que é do salto quântico. E isso acontece de uma geração para outra, né? Se você olhar a tua própria história, Claro. você vai dizer, poxa, mas como é que eu me tornei a pessoa que eu sou, com os valores que eu tenho, vindo da onde eu vim? Meu Deus. Né? Meu Isso Deus, é um meu salto Deus. No way. quântico. É um salto Meu Deus. Nós falamos hoje de salto. E o salto quântico, é essa a minha esperança, que a gente não vai precisar ir de passinho em passinho. Se a gente der alguns passinhos, o salto quântico acontece. E isso né? acontece em todas as gerações? Eu não sei se em todas as gerações, mas eu acho que sempre ela é possível, né? Eu acho que se a gente olhar para o desenvolvimento humano dos últimos, vamos pegar só os últimos 200 anos, olha o desenvolvimento que a gente teve. Ela estava lendo a revista e me contando sobre, por exemplo, um chiclete que um americano descobriu, uma goma de mascar, que as pessoas, ela libera um determinado hormônio lá, uma determinada substância que diminui a fome. Então, eu conversando com o Dr. Reinoldo, que é o meu endocrinologista, eu sempre esqueço o termo endocrinologista, eu preciso muito da Letícia nessas horas. Ele diz o seguinte, a medicina evoluiu pouco com relação à tecnologia, ou seja, se evoluiu muito a tecnologia, mas a medicina precisa de muita evolução. Penso eu que, na minha humilde opinião, e aqui está a doutora Marina que pode me ajudar para ver se a minha opinião tem fundamento, alguns ramos da medicina já se abriram para a física quântica e para a própria área da psicologia, entendendo que as doenças não estão dissociadas da psique, o corpo não está sectarizado da alma, uma coisa está interligada à outra. Eu acho que é nesse sentido que a gente precisa evoluir. Agora, nessa revista Scientific American aí, que a Angela estava lendo, que fala sobre física quântica, existem algumas experiências que vão ser feitas nos Estados Unidos em que eles vão começar a rever o universo. E talvez toda a teoria física tenha uma nova leitura a partir da física quântica, porque eles estão entendendo que existem informações, blocos de informações nas energias não vistas e não tocadas. Blocos digitais, como inclusive. Se fosse um universo digitalizado. Isso mesmo. Matrix. Então, Doido, e aí, né? é muito louco isso. É muito Cara, louco. tu tem noção? Muito louco. E aí tem uma coisa tem uma técnica que a gente trabalha que se chama diagnóstico psicossensorial, que a gente fala de um conhecimento de primeira ordem, né? É uma técnica que a gente usa para fazer diagnóstico no consultório, utilizando da força muscular, que a gente chama de ring test. E quando você faz pergunta para o corpo, você não está perguntando para o corpo só como massa, está perguntando para um conhecimento, uma inteligência de primeira ordem, que vai além daquilo que você tem consciência a nível frontal. E é fantástico as respostas que a gente tem. Eu consigo hoje mapear um trauma, inclusive identificando as datas que aconteceram no trauma e as emoções que estão relacionadas. Meu Deus, que coisa fantástica. Né? E A isso gente com o ring precisa aproveitar isso, se utilizar disso, porque isso vai nos melhorar muito. Nossa qualidade de vida, nossa vivência, nossa maneira de se relacionar com os outros. Enquanto o medo
nossa maneira de nos relacionarmos com os outros. Enquanto o medo for... Porque o universo gira... As energias que regem o universo são o medo, o amor e a raiva. E se a gente continuar no medo e na raiva, porque o medo gera raiva. O medo repetitivo, ele vai gerando um sentimento de impotência que vai gerando raiva e frustração. Então, enquanto a gente estiver nessa vibe, a gente não vai conseguir ter o salto quântico. Então, a gente precisa se utilizar da medicina, da fisioterapia, da psicologia, de tudo que for possível para nos melhorarmos. Letícia Peters fala do cotidiano aqui no audioblog. É hora de Chá Comigo. Tá, me conta, qual que é o Chá Comigo de hoje? Ai, pois é, hoje eu trouxe umas frases do Twitter. No Twitter sempre tem umas coisas bacanas, mas existe aí um site onde organiza todas as frases do Twitter por tema, inclusive, né? Meu e aí Deus, eu tenho medo quando eu tu trouxe vem com pra uma gente pauta. compartilhar com vocês, ó. Frase do Eric: não basta ser pobre, tem que separar o guarda-roupa em roupas pra sair e roupas pra ficar em casa. Lá na minha casa funciona assim. Fora o Eric empresta, né? O Eric esqueceu de falar ainda que tem as domingueiras. Sim, Claro. a roupa da missa. A roupa da missa. Roupa da missa. Tem uma frase do Júnior Rodrigues que eu também achei bem bacana, e que não vale só pra mãe. Sabe aquele momento tenso? Quando a sua mãe está lavando a louça e você coloca lentamente seu prato dentro da pia? Eu faço isso com todo mundo que tá lavando a louça lá em casa, sabe? Eu sei, eu já lavei louça na Isso, sua tá lá a casa. pessoa lavando louça e tu lentamente coloca mais alguma coisa, e mais alguma coisa, e mais alguma coisa. Começa a tirar as louças que estavam guardadas dentro da Isso. geladeira, Sim, né? usar a potes, pessoa. os potes. Ai, a Ana é ótima lavando louça. Wilson Bernadão, tem uma frase dele que eu achei muito bacana também. Ó. Imposto de renda, eu te odeio. Pronto, já fiz minha declaração. Ótimo, né? Gostou, né? Ai, sempre que eu trago frases, a Ana faz essa cara. Ela se assusta. Eu me assusto. Ana, essa é pra ti, ó. Marina Tomé. Bom dia pra mim é acordar e a pessoa te desejar boa tarde. Eu gosto disso. Bem gostosa essa, né? Principalmente no domingo, depois de um show da Pop, em que eu chego às 6 horas da manhã em casa. A Glorinha Calil tem uma frase dela, ó. É Calça ótimo. Saruel é a única peça de roupa democrática. Fica mal em qualquer pessoa. Apoiadíssima, eu não Glorinha gosto. Calil, ela é ótima, né? Mas eu adoro calça Saruel, mas tudo bem. Eu acho que fica bem, eu também gosto. Eu não tenho coragem. Eu até acho que- admiro quem consegue, quem coloca. Eu Sim, acho mas que- quem é Não, magrinha, que né? tem que ser magro. Tá. Fala. Uma frase do Bruno Teodoro, ó. Tenho um pressentimento de que vou morrer de falência do fígado, atingido por um raio ou então por um infarto durante o sexo. Mas eu tenho um carinho especial por essa última opção. Gente, o que é isso? Frases do Twitter com Letícia Peters. Terminou? Pelo Não. amor de Deus, diz que sim. Tem mais duas. Tainá Ferreira, ela diz o seguinte, ó. Pareço legal, mas quando vou dividir alguma coisa pela metade, sempre comparo antes e fico com a parte maior. Eu achei tão interessante. Profundo. Eu pareço legal, mas quando vou dividir alguma coisa pela metade, sempre comparo antes e fico com a parte maior. Mas pelo menos ela tem consciência. Sim, Já olha, é o olha. primeiro passo olha a para consciência. a mudança, para a transformação. E pra terminar, Ana, também aqui, acho que esse é um especial. O Breno diz o seguinte: relacionamento é igual a peido. Não adianta forçar, tem que deixar fluir. Essa é ótima. Essa foi pra fechar. Bom, gente, eu ia falar sobre a libertação do corpo, Isso. porque a igreja demonizou muito o corpo. E o medo tá muito nisso, essa coisa de o corpo é pecado. A alma tem salvação, mas o corpo vai pro inferno. O corpo tem que queimar, o corpo não merece, o corpo tem que ser punido, né? Tem que ser marcado. E o corpo tem que ser marcado, tem que ser fuzilado, tem que ser renunciado e por aí vai. Como é que isso influencia a nossa vida hoje, doutora Marinha? Eu diria que de todas as formas possíveis, né? Quando você faz com que o ser humano tenha essa percepção do seu corpo, você está fazendo ele ter essa percepção sobre si mesmo. Então, a primeira coisa é a não aceitação. A não aceitação e o sentimento de medo e culpa. Os dois que eu disse, sentimentos de geração em geração, esse medo é reafirmado. é reafirmado. Ele tem diminuído a intensidade, mas ele continua sendo reafirmado. E quando você vê medo, o medo traz o sentimento de culpa, né? E a culpa alimenta o medo, porque se eu sou culpado, eu mereço ser Punido. punido. E aí o meu corpo é errado eu sentir.
Né? É errado eu ter a sensação de prazer com o meu corpo. Sentir prazer também é errado, porque o prazer está no corpo, então é errado. Se o corpo é demonizado, tudo vira pecado. Tudo vira né? pecado. E aí a gente vê uma série de angústias, de sofrimentos, de doenças que advêm dessa situação de opressão mesmo, né? E que não permite que o ser humano não pense além daquilo. Por isso ele não consegue ser um ser humano produtivo. Tem um livro que eu gosto muito do Paulo Brabo, chamado Em 6 Passos o que Faria Jesus, e um dos capítulos é Sensualize a sua espiritualidade. O que quer dizer sensualizar? Sensorializar. Ou seja, pare de negar o seu corpo e viva os prazeres do corpo, porque afinal de todas as contas, Deus nos fez com um corpo. Nós temos um corpo para interagir, para amar, para abraçar, para sentir prazer, para ver o mar, para ver as estrelas, enfim, etc, etc. Então, que história é essa de demonizar o corpo? Conversando com a minha terapeuta, ela disse: Ana, como é que a gente vai controlar a sociedade se o Estado e a Igreja não fizessem esse papel? Que Foucault escreveu muito bem em Vigiar e Punir. Vigiar e Punir, e que Reich falava muito bem quando ele falava da questão da sexualidade, né? Que é uma forma de você controlar a capacidade de autonomia do ser humano, você fazendo ele negar a sua sexualidade, a sua capacidade de sentir, né? Então você prende. Controla. É a questão do controle mesmo. E aí a pessoa né? perde autonomia, se torna alienável, se torna controlável, uma massa. Né? E tá aí a massa desse jeito, doente, se atrochando de remédio. Você sabe que saiu uma pesquisa que o Rivotril é o terceiro remédio mais vendido depois do anticoncepcional e de remédio pra dor. É a coisa que mais, tá vendendo que nem banana Rivotril. Por quê? Porque as pessoas estão ansiosas, medrosas, coagidas. Agora veja, é uma igreja, é um Estado sufocando uma humanidade durante tanto tempo, e graças a Deus nós estamos entrando nas portas dos saltos quânticos. E a gente vai se libertar disso. E eu sou uma das pessoas que trabalha pela libertação da humanidade, aqui nessa cidade, nesse fim de mundo. É um fim de mundo, mas tudo bem. Tem o seu espaço, tem o seu contexto e precisa da sua evolução também. É um fim de mundo, mas é mundo. É mundo. Ainda continua sendo mundo. Quando eu digo fim de mundo, é que pelas características regionais, interioranas, essa coisa de província, esse comportamento de oprimir, esse comportamento que está, claro, que engendrado em setores que não estão expostos, e eu sei porque eu sou da mídia, né? Isso não está escrito nos jornais, isso não está escrito... Não tem outras pessoas falando em outras rádios, porque isso tem um outro tipo de demanda, né? O meu interesse é diferente do interesse comercial, pura e exclusivamente, né? Então, a gente está aqui trabalhando para a libertação de uma cidade que precisa abrir os seus olhos e escolher melhor tudo o que ela faz e tudo o que ela vota e tudo o que ela elege e tudo o que ela constrói. E isso só é possível quando o ser humano se torna autônomo e quando ele assume a responsabilidade sobre a sua própria vida. E pensante, né? E pensante. E também que sinta, né? Precisa sentir e pensar. Você ouviu Audioblog, um programa que é a trilha sonora do pensamento. Trilha sonora do pensamento. 1 hora de pura expressão da cultura, do cotidiano, da notícia e do entretenimento de Joinville, do Brasil e do mundo. Audioblog.